bem-vindos à Conversa Atual. Esta semana centramos atenções na gestão da água pública. É nosso convidado Marcelo Guerreiro, foi eleito em final de 2025 presidente da ANGAP, é a Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública. Antes de mais, muito bem-vindo. Sabemos que a ANGAP é constituída por 12 municípios. Juntos é mais fácil dar resposta aos problemas com que se debate a região quando falamos de gestão da água pública. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite e por estar aqui hoje para falarmos de um tema tão importante para os municípios e para a região, que é a gestão da água pública. A AMGAP é a Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública, que representa os municípios no capital e na gestão da AGDA. É composta por 20 municípios de toda a região do Alentejo, desde os municípios do distrito de Beja, mas também municípios do distrito de Setúbal e alguns do distrito de Évora. E é para nós todos uma preocupação aquilo que é a boa gestão da água, aquilo que é a gestão da água pública e aquilo que é a necessidade que nós temos e os desafios que temos pela frente em matéria de investimentos na região. E tem havido uma boa gestão desta água pública nesta região? Bom, eu acho que tem havido uma boa gestão da água pública, mas ainda existe muito por fazer, existe muito por evoluir, existe desafios que temos pela frente para alcançar. Nós, municípios, temos a responsabilidade daquilo que é o abastecimento público de água, ou seja, a água para utilização humana, para utilização pública. E existem desafios muito grandes pela frente e que na nossa região tornam-se mais difíceis do que nos grandes aglomerados urbanos. No Baixo Alentejo, em todo o Alentejo, aquilo que é a dispersão populacional, a baixa densidade populacional coloca outro tipo de desafios e isso reflete-se na gestão da água pública e na dificuldade que existe por parte dos municípios em executar os investimentos necessários para renovar redes, para melhorar a eficiência, para melhorar toda essa gestão. Por isso acredito que tem sido feito aquilo que tem estado ao alcance da gestão da água pública, mas existe claramente muitos desafios pela frente. Mas quando fala em dificuldades de execução por parte dos municípios, refere-se concretamente a quê? Há dificuldade porque não há verbas para fazer as obras necessárias, há verbas, mas não é possível concretizar. O que é que se passa? Bom, duas dimensões que nós temos de separar e que por vezes nem sempre ao comum do cidadão se consegue perceber esta temática. Existem duas componentes da gestão da água pública. Uma que é a gestão em alta e outra que é a gestão em baixa. A que é que se refere a gestão em alta? Refere-se ao fornecimento de água até que chega aos reservatórios municipais. E essa, nos municípios da AMGAP, é da responsabilidade das águas públicas do Alentejo. Uma parceria pública-pública, onde os municípios têm uma parte do capital e o Estado, através das Águas de Portugal, detém a outra parte do capital da empresa. E depois existe a gestão de água em baixa, que é, no fundo, o levar até à torneira do cidadão a água. E essa sim já é da responsabilidade dos municípios? É da responsabilidade direta dos municípios. Em ambas existe necessidades de investimento e em ambas existe desafios. Aquilo que existiu na gestão em alta foi uma agregação para dar resposta à constituição das águas públicas do Alentejo para gerir melhor com dimensão aquilo que é a gestão da água pública. E depois a parte da gestão da águas em baixa que continua e ainda permanece da responsabilidade dos municípios e que pode ter desafios semelhantes e a hipótese de uma agregação pode ser também uma resposta. Em ambas existem necessidades de investimento, existem necessidades de financiamento, mas também existe necessidade de capacitação técnica, de capacitação operacional para dar resposta àquilo que é o dia-a-dia. E é isso que os municípios não têm, ou grande parte dos municípios não tem? Sim, grande parte dos municípios não tem essa capacidade técnica nem a capacidade de dimensão para dar resposta no dia-a-dia. Aí até mesmo o recurso aos financiamentos torna-se muito exigente, porque é diferente obter aquilo que a entidade reguladora nos exige, é que nós cobremos, os municípios cobrem ao cidadão aquilo que é o custo da água. No Alentejo isso é impossível de acontecer,
porque o custo de levar a água a populações onde vivem poucas pessoas é muito mais alto do que levar a água a grandes aglomerados urbanos. E isso torna mais difícil aceder tanto a financiamento como conseguir fazer e executar esse conjunto de investimentos. E por este conjunto de dificuldades são desafios que temos pela frente e que devemos caminhar para podermos executar os investimentos que são necessários e para podermos encontrar soluções que dêem resposta à realidade do território. E que requer certamente uma grande ginástica financeira por parte dos municípios. Sim, requer naturalmente uma grande ginástica financeira por parte dos municípios que procuram satisfazer o conjunto de exigências que existem para poder dar resposta e fornecer a água em qualidade. Por isso é tão importante trabalharmos em conjunto e tão importante os desafios que temos em conjunto. No caso das Águas Públicas do Alentejo, é uma parceria que está constituída e que tem que se consolidar e que tem que obter respostas concretas na execução dos seus investimentos. No caso da Água em Baixa, existem desafios que temos pela frente, nomeadamente a questão de podermos trabalhar em conjunto, de estudar a hipótese de agregação entre municípios na gestão da água é essencial. E nós trabalharemos e iremos ter esse tema em cima da mesa durante os próximos tempos, nesse mesmo sentido, de procurar respostas que viabilizem o fornecimento de água pública em segurança, com qualidade e a preços que são os acessíveis. Era isso que eu lhe ia perguntar relativamente ao preço da água. Sabemos que a água é um bem essencial, ninguém consegue sobreviver sem água. Muitas vezes é colocada em causa esta questão do preço da água e, naturalmente, há concelhos onde o preço é muito mais elevado que noutros. Têm as populações, por vezes, razão quando se manifestam contra? Bom, eu acredito que no Alentejo essa situação não acontece. Por aquilo que eu conheço dos tarifários, a água não é propriamente um bem caro. Basta nós pensarmos no conjunto de faturas mensais que temos. Muitas vezes são mais as taxas do que propriamente o consumo de água. Que temos em casa, o conjunto de faturas que temos em casa, se compararmos com, por exemplo, a internet, com a eletricidade, com outro conjunto de faturas que são muito menos essenciais e os preços e os valores são completamente dispersos. E depois quando pagamos, que chamamos normalmente a fatura da água, está normalmente lá incorporado muito mais valores do que simplesmente a água. Está a água, e é isso que faz a diferença muitas vezes. Está a água, está o saneamento, está os resíduos e basta pensarmos neste conjunto de atividades, os custos que ela tem. Por exemplo, o tratamento dos resíduos é algo que é extremamente dispendioso e que o valor que atualmente na maioria dos concelhos é refletido na fatura ao cidadão não corresponde nem minimamente àquilo que é o valor do custo efetivo do serviço. Marcelo Guerreiro, tivemos recentemente em Beja a Ministra do Ambiente, numa reunião precisamente com a AMGAP, anunciou 160 milhões de euros para o Alentejo. Pergunto-lhe se é suficiente para as necessidades da região neste capítulo. Bom, eu estive nessa reunião e não ouvi nem senti que a Ministra anunciasse isso. E também nas declarações que eu assisti, não ouvi a Ministra anunciar esse conjunto de investimentos no sentido de estarem garantidos, de terem financiamento para serem executados. Aquilo que essa reunião teve foi uma reunião de trabalho onde foram apresentadas as necessidades efetivas que o território tem em matéria de investimentos, e nomeadamente os investimentos que estão em atraso por parte das águas públicas do Alentejo. Neste momento temos uma perspectiva que necessitamos de executar cerca de 250 milhões de euros para corresponder às necessidades de investimento que estão identificadas por parte das águas públicas do Alentejo no território. Nessa reunião também verificou-se que existem 160 milhões de euros que poderão eventualmente ser candidatados e executados no âmbito do programa Portugal 2030, através do quadro do Sustentável 2030, que é o programa específico para este conjunto de matérias. Ou seja, é uma verba que ainda não está assegurada. Isso mesmo, ou seja, aquilo que falámos na reunião foi deste conjunto de necessidades, deste conjunto de investimentos que estão identificados e que nós temos necessidades, e a resposta por parte do Governo foi de as águas públicas trabalharem os projetos e concorrerem em conjunto com todas as outras regiões do país. Por isso, no final dessa reunião,
existiu aqui algum equívoco em relação a algumas notícias que saíram na comunicação social e que não corresponderam daquilo que se passou na reunião, nem às palavras que a senhora Ministra preferiu e referiu. É importante trabalharmos de forma séria, de forma clara, com compromissos concretos, executar aquilo que já está neste momento em curso e exigir e procurar as respostas para podermos executar os investimentos que em breve queremos ver executados a bem da região para dar resposta às necessidades que o território tem. Mas nas verbas que vão estar disponíveis, e falamos naturalmente do próximo quadro comunitário de apoio, há lá referência a estas questões. Estas candidaturas têm grande possibilidade de serem aprovadas ou não? Não falamos do próximo, falamos do atual quadro de apoio que irá até 2030. Mas é simplesmente uma lógica concorrencial, ou seja, as Águas Públicas do Alentejo poderem ter a hipótese de candidatar os seus projetos que podem ou não ter financiamento e com isso ter ou não condições para a sua execução. Por isso, não podemos assumir que existe esse compromisso claro da execução dos 160 milhões de investimento na região. Aquilo que foi lançado foi simplesmente às Águas Públicas do Alentejo, façam projetos e vão candidatando. Mas é um país inteiro a concorrer para uma verba que não é assim tão grande para isso. Existem necessidades em todo o país, existem dinâmicas próprias em todo o país, mas nós queremos ver concretizado aquilo que existe, aquilo que são as necessidades da região e por isso também ambicionávamos que nessa reunião tivesse existido respostas e compromissos mais concretos. De qualquer das formas, estamos aqui sempre com a postura de trabalharmos nas soluções e de procurar soluções para aquilo que são as necessidades do território e dos municípios. Sentiu apreensão por parte dos outros autarcas? Naturalmente, alguma apreensão, porque este conjunto de investimentos daquilo que era o início da parceria, eles já eram para estar praticamente numa fase de estarem todos executados. O tempo passou e, apesar de ter existido muitos investimentos executados na região, que contribuíram em muito para a boa gestão da água pública, existe muito mais para fazer, tanto na água como no saneamento, que as Águas Públicas do Alentejo têm estas duas responsabilidades. E nós queremos respostas claras, compromissos firmes e também previsibilidade. Essa previsibilidade é importante para saber com o que contamos, com o que podemos contar no futuro e que nos próximos anos possa ser executado para resolver problemas que em muitos casos são problemas ambientais, também de saúde pública e que necessita de respostas concretas no território para podermos executar e ter esses investimentos no território. E não ouviu isso da boca da Ministra? Não, aquilo que eu ouvi foi um conjunto de compromissos no curto prazo face àquilo que são os projetos de grande e as tais candidaturas, maturidade, inclusive alguns que estão em curso já há bastante tempo e que agora foi possível lançar os concursos públicos, nomeadamente questões relacionadas com a Odmira, que a Ministra anunciou no final da reunião, e por isso o compromisso firme que existe são nesses projetos do curto prazo. Mas existe muito mais para executar, muito mais para fazer e as Águas Públicas necessitam dessa previsibilidade para saberem o caminho que têm que percorrer. Da nossa parte e dos municípios, a nossa postura é de encontrar soluções, de sermos parceiros de forma séria, de forma firme, para encontrarmos as soluções que o território necessita nesta matéria da gestão da água pública. Mas perante esses instrumentos financeiros que eventualmente vão estar disponíveis, há certamente critérios que são definidos para prioridades e para projetos prioritários aqui na região. Sim, naturalmente. As Águas Públicas do Alentejo têm um conjunto de critérios e têm também uma ordenação daquilo que são as prioridades dos investimentos na região. E por isso esse conjunto de investimentos está priorizado, está muito bem identificado para poder ser executado. Aquilo que é preciso
é efetivamente existir previsibilidade em termos de financiamento, porque não é possível financiar estes investimentos que são necessários, que são muito importantes para a boa gestão da água, através da tarifa, que, como acontece noutros territórios do país, onde a tarifa cobre não só a gestão corrente, mas cobre também a capacidade de investimento. Territórios como o Alentejo isso não é possível, voltávamos ao preço da água. Não é viável e voltávamos ao preço da água e ao preço dos serviços públicos que a região necessita, que a região tem direito e também tem o direito a tê-los ao mesmo preço e ao mesmo custo que os grandes aglomerados urbanos. É uma questão de justiça também entre territórios e entre regiões. E isso não é possível executar investimentos através da tarifa por parte das águas públicas do Alentejo. Esses investimentos têm que ser financiados, sem dúvida, por financiamento a fundo perdido. Tem sido até aqui através de fundos comunitários e aquilo que se perspectiva neste momento é simplesmente através de fundos comunitários. Mas o Estado tem que olhar para este problema, tem que reparar e ser sensível àquilo que são as necessidades da região para que os alentejanos possam ter todas as condições e todos os serviços a custos equilibrados com os grandes aglomerados urbanos. Mas na prática, como é que isso pode ser feito? Ou seja, imaginemos alguns projetos que são mesmo determinantes aqui para a região, se não forem aprovados por fundos comunitários, o que é que o Governo pode fazer? Avançar com verbas nacionais? Bom, neste momento, se não forem aprovados por financiamento comunitário ou se não tiverem verba disponível no quadro comunitário, atualmente não existe outra resposta. Não existe atualmente outro compromisso ou outra resposta, mas naturalmente também ser financiados por verbas nacionais pode ser uma hipótese que não deve ser descartada. Ou seja, todas as hipóteses devem estar em cima da mesa. É uma questão de criar equidade entre as regiões. Os alentejanos devem ter serviços públicos com a mesma qualidade que os grandes aglomerados urbanos e com o mesmo custo de quem vive num grande aglomerado urbano. Seja assim na água, seja assim noutro serviço público qualquer. É uma questão de justiça e de equidade entre as regiões e que quem exerce o poder no Estado Central deve estar sensível e disponível para isso. É também Presidente da Câmara Municipal de Ourique. Aproveitávamos esta nossa conversa para fazer o ponto de situação relativamente às obras que estão a decorrer e que vão ligar finalmente o Monte da Rocha à Alqueva. Qual é o ponto de situação? Bom, as obras já estão numa fase muito adiantada. A EDIA, a Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas da Alqueva, é a dona da obra, responsável pela sua execução. Mas já há poucos dias falava com o Presidente do Conselho de Administração, que me pôs ao corrente de que as obras já estão numa fase muito avançada, ainda que com atrasos face àquilo que era o plano inicial e a programação inicial da obra. Parte desses atrasos por um bom motivo, porque efetivamente este ano e no ano passado choveu bastante, causou também constrangimentos na execução da obra, mas está já numa fase muito adiantada e por isso durante este ano de 2026 teremos certamente água da Alqueva no Monte da Rocha, que é essencial tanto para garantir o abastecimento público de água, não só a Ourique, mas os concelhos de Ourique, Castro Verde, Almodóvar e parte de Odmira e de Mértola, mas também pelo impulso que vem dar ao desenvolvimento económico com um novo perímetro de rega no concelho de Ourique e Aljustrel e que vem sem dúvida criar um novo horizonte no desenvolvimento económico desta região. A nossa conversa está quase a chegar ao fim. Marcelo Guerreiro, vivemos num contexto cada vez mais exigente do ponto de vista climático, económico, social. De que forma é que esta realidade condiciona a gestão pública da água no futuro? Bom, naturalmente que condiciona numa lógica de que temos de ser mais exigentes, de gerir melhor e de fazer melhor com os recursos que temos. Isso aplica-se à água e a todos os outros temas. A água traz desafios grandes, as dificuldades, as alterações climáticas
hoje ninguém as pode negar, embora que ainda exista muita gente que as tente negar de forma populista, que também está na moda neste momento na Europa e no mundo, mas elas estão aí e estão efetivamente para ficar. E aquilo que é a eficiência na gestão dos recursos e na utilização dos recursos é um desafio grande que temos pela frente e por isso ser tão importante este conjunto de investimentos que estão em falta no território e que possam ser executados para uma boa gestão e para uma gestão eficiente da água. Marcelo Guerreiro, Presidente da AMGAP, muito obrigada. A Conversa Atual está de regresso já na próxima semana, naturalmente com outro convidado.